A história da Mogiana começa a se desenhar no final da década de 1860, quando o interior paulista pulsava ao ritmo das lavouras de café. Era um tempo em que as estradas de terra pareciam longas demais, e a necessidade de ligar o coração agrícola ao Porto de Santos crescia como um chamado inevitável. Dessa inquietação nasceu, em 3 de julho de 1872, a Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, fruto da visão ousada de produtores e comerciantes que acreditavam no poder transformador dos trilhos. Enquanto isso, Ribeirão Preto ainda despontava tímida no horizonte. Pequena, remota, mas com um destino grandioso à espera. E quando os trilhos começaram a avançar pelo Nordeste paulista, vozes importantes dessa terra emergente se fizeram ouvir. Entre elas, a poderosa família Junqueira, com figuras como o coronel Joaquim da Cunha Diniz Junqueira e Francisco Antônio Diniz Junqueira, que defenderam a chegada da ferrovia e deram força política e econômica ao projeto. Seu empenho ajudou a pavimentar o caminho que mais tarde transformaria toda a região. Foi já nos anos do apogeu cafeeiro que outro nome se ergueu com imponência: Francisco Schmidt, o homem que o tempo consagraria como o rei do café. Embora não estivesse entre os fundadores da companhia, foi ele quem, ao lado de outros influentes da região, como o comendador Manuel Alves Rodrigues, consolidou a presença da ferrovia como artéria vital de um território em franca expansão. E então, em 1883, o momento decisivo chegou. Os trilhos finalmente alcançaram Ribeirão Preto. A cidade mudou para sempre. O que antes era apenas um pequeno núcleo tornou-se um centro vibrante, movido por imigrantes, investimentos e fazendas que brotavam em todas as direções. A locomotiva trouxe mais do que progresso. Trouxe identidade, ritmo e destino. Assim, mesmo não estando na gênese da companhia, Ribeirão Preto e seus líderes escreveram com firmeza e visão um dos capítulos mais marcantes da história ferroviária do interior do Brasil. Um capítulo onde cada dormente, cada fazenda e cada estação ecoam até hoje o espírito de transformação daquele tempo. E olhando para trás, quase se pode ouvir o sopro quente daquele tempo atravessando as décadas. Os trilhos que cortaram a terra vermelha não foram apenas ferro e madeira, foram esperança alinhada sobre o chão, conduzindo sonhos que ainda não tinham nome. Cada apito de locomotiva anunciava mais do que partidas e chegadas. Anunciava a coragem de um povo que decidiu crescer, mesmo quando o futuro ainda parecia nevoado. Ribeirão Preto, então jovem e silenciosa, viu-se enlaçada pelo destino que chegava em vagões barulhentos. A cada família que desembarcava, a cada semente lançada ao solo, a cidade aprendia a respirar mais fundo, a pulsar mais forte. A Mogiana não apenas trouxe progresso, trouxe movimento ao que estava adormecido, trouxe voz ao que antes era apenas promessa. E assim, no encontro entre a ambição humana e a vastidão do interior paulista, nasceu uma história que insiste em permanecer viva. Ainda hoje, quando os olhos percorrem antigas estações, ou quando a memória se acende ao ouvir histórias dos mais velhos, sentimos aquela mesma vibração que um dia guiou os pioneiros. Sentimos que a Mogiana não foi apenas um caminho. Foi um gesto de fé na grandeza que essa terra, cedo ou tarde, revelaria ao mundo. E com o passar dos anos, a ferrovia deixou de ser apenas um elo físico, tornou-se parte íntima da alma da cidade. Os trilhos ajudaram a moldar o caráter de um povo que aprendeu a enxergar longe, que se acostumou a ouvir o chamado do horizonte e a responder com trabalho, invenção e bravura. Pelas janelas dos vagões, gerações viram as paisagens se expandirem, as plantações se alongarem até onde a vista alcançava, e Ribeirão Preto transformar-se em sinônimo de prosperidade. As estações antes tímidas viraram palcos de reencontros, despedidas e novos começos. Quantas histórias de amor, quantas promessas de vida nova, quantas esperanças cabiam dentro de um simples bilhete de trem. A Mogiana acompanhou tudo, silenciosa, mas presente, como quem entende que a grandeza está nos detalhes que o tempo guarda com carinho. E quando o ciclo do café deu lugar a novas eras, quando a cidade cresceu em direções que seus primeiros moradores jamais poderiam imaginar, os trilhos permaneceram ali, como uma memória viva do que fomos e do que aprendemos a ser. Mesmo onde a locomotiva já não passa, o seu rastro ecoa. Nos bairros que nasceram ao redor das linhas, nas histórias contadas em varandas antigas, na força que move Ribeirão até hoje. Porque no fim, a Mogiana não é apenas um capítulo da cidade, é o fio que costura passado e futuro. É lembrança, é herança, é identidade.
E cada pessoa que vive aqui, cada passo dado sobre esta terra fértil, continua de algum modo a caminhar sobre aqueles mesmos trilhos que um dia mudaram tudo. No início da década de 1910, o escritório de Ramos de Azevedo criou um projeto grandioso para a nova estação da Companhia Mogiana em Ribeirão Preto. A proposta, moderna e imponente, substituiria a antiga estação da cidade. Por volta de 1914, o projeto já estava concluído e chegou a ser exibido em vitrines do comércio local, despertando grande expectativa. Era um edifício amplo, elegante e pensado para acompanhar o crescimento de Ribeirão Preto. Mas, apesar da divulgação, a estação nunca foi construída. O plano de Ramos de Azevedo ficou na história como uma das grandes obras imaginadas e jamais realizadas da cidade. Para quem ama ferrovias, essa história não é apenas sobre datas, nomes ou expansões. É sobre emoção. É sobre o brilho dos trilhos ao sol da manhã, sobre o ritmo constante das rodas tocando dormente, sobre as estações que guardam memórias. É sobre o trem que, mais do que transportar café, transportou vidas, sonhos e a própria identidade de um povo. Assim, mesmo não estando na primeira linha da fundação da companhia, Ribeirão Preto ajudou a escrever um capítulo que ainda hoje faz o coração dos ferroviários e de todos os apaixonados por trens bater mais forte.